Bom dia. O nosso grupo é composto pelo André Barros, por mim, Paula Fernanda, pelo André Barros, pelo João Soares e pelo Jonas Cordeiro. E agora a gente vai estar iniciando a apresentação sobre o trabalho do sistema de ventilação da disciplina de máquinas de fluxo. Então, do objetivo do trabalho, a gente escolheu o caso número 1, que era o caso de dimensionamento de um pequeno sistema de ventilação. E agora a gente vai partir para o caso prático. O exemplo que nós escolhemos para o estudo foi um sistema simples de ventilação local exaustora, que vai ser instalada em uma cozinha industrial do tipo ilha. E esse sistema ele vai ser composto por um captor no tipo coifa, a rede de dutos ela vai ser composta por elementos especiais, que serão 3 joelhos de 90 graus, além da tubulação linear, um filtro eletrostático, que ele vai ser necessário para a diminuição da disposição de óleo na tubulação e para diminuir a expulsão de partículas para o meio externo, um exaustor e um chaminé de descarga. Então, aqui a gente tem uma imagem dos componentes, a gente pode observar o captor do tipo coifa, aí a entrada, o fluxo dessa captura nos dutos, aqui a presença do filtro, o exaustor e o chaminé, fazendo a descarga para o ar atmosférico. Nessa imagem não vai ser possível visualizar, mas nas próximas imagens, essa aqui é como se fosse a visão frontal, tirando essa partezinha aqui que ela não está condizente assim, com uma visão frontal, mas existe mais um comprimento linear afastado, porque essa é uma ilha de cocção central, então ele precisava fazer esse distanciamento, se eu não me engano, é de 2 metros, mas nas próximas imagens a gente vai estar analisando. Então, para cálculos posteriores, a gente vai precisar das dimensões da coifa, e ela é dada por essas imagens aqui também seguidas de norma. Então, aqui a gente tem a visão frontal da coifa no bloco de cocção, e aqui a visão superior, então ela vai se tratar de uma coifa retangular. Então, segundo a ABNT, essa altura H aqui, ela não vai poder ser superior a 1,20 m, então, para o nosso projeto, a gente vai adotar ela igual a 1. Aqui também a gente tem as imagens da dimensão linear dos dutos até a ilha de cocção. Então, aqui novamente a visão frontal, a altura desses dutos lineares. E aqui, como eu estava mencionando, aquela primeira imagem que mostra os componentes, essa parte aqui ela não está sendo visualizada naquela imagem. Então, existe mais essa porção aqui para o cálculo. E aqui seria o nosso captor, a nossa coifa. Nas tubulações, a presença dos joelhos, tem um joelho aqui de 90 graus, aqui para dobra, e aqui também vai ter um joelho de 90 graus para conforme essa imagem aqui, ó. Aqui. Então, as fontes que vão ser seguidas é a NBR 14.518, de 2020, então, que ela vai tratar sobre sistemas de ventilação para cozinhas profissionais, e também o livro Bombas, Ventiladores e Compressores, Fundamentos, que é do Fernandes Filho. O procedimento de dimensionamento vai proceder, primeiro, da determinação das características preliminares do sistema, que vão ser vazões de ar, velocidade da sucção, ou seja, da captura desse contaminante, e do diâmetro dos tubos. Posteriormente é feito o cálculo da queda de pressão na tubulação e nos acidentes, nesses elementos especiais no duto, e nos demais componentes do sistema de ventilação, no chaminé, enfim, no filtro, e a escolha de um exaustor que vai atender às necessidades desse projeto. Então, o nosso objetivo é fazer a escolha desse exaustor após ter determinado todos os demais dimensionamentos.
Meu nome é André Barros e eu vou continuar aqui o trabalho sobre a ventilação da matéria de máquinas de fluxo. A minha parte que eu vou apresentar o procedimento de cálculo das características preliminares e da queda de pressão na tubulação. Que nem a Paola explicou anteriormente, o nosso procedimento de dimensionamento é como? Primeiro a gente vai determinar as características preliminares, como sendo a vazão que essa instalação precisa de ar, qual que é a velocidade que ela precisa ter ali na sucção, ou seja, como esse caso a sucção é feita por uma coifa na coifa, e o diâmetro dos tubos. Por que a gente precisa determinar esse diâmetro dos tubos aqui? Porque pela NBR ela recomenda, que nós vamos ver ali na frente um trecho da NBR, mas que ela recomenda que tem que ter no mínimo uma velocidade de 7,5 metros por segundo na tubulação para esse caso de sucção de cozinha, como vai óleo, vai um pouco de fumo, para que essa sucção aconteça de forma eficiente. Se for mais devagar que isso, provavelmente as partículas não vão ser transportadas corretamente pela tubulação. E por isso também que a gente tem que calcular esse diâmetro dos tubos. Porque se a gente pôr um tubo muito grande, a gente até vai melhorar a questão da vazão não, da queda de pressão, mas essa velocidade vai ficar menor, porque como a velocidade é uma função da área e da vazão, então a gente precisa ter esse cálculo do diâmetro aqui nas partes das características preliminares. Depois a gente vai calcular a queda de pressão, que a gente pega os acidentes que tem na tubulação, que nem está explicado aqui, ó. Vai ter a coifa, vai ter os cotovelos e vai ter o filtro aqui no meio. Cadê a fotinha aqui? Um filtro e a chaminé. Então tem que levar em conta todos esses acidentes para que a gente calcule a queda de pressão total da tubulação e a vazão para determinar o exaustor. E depois a escolha do exaustor, que vai ser a parte do Arthur, que ele vai apresentar depois. Então, começando aqui, a NBR, como eu falei, ela recomenda que a velocidade aqui de sucção essa parte que eu não tinha falado ainda, né? Mas a velocidade de sucção, vamos dizer, na boca da coifa, tem que ser de... Tem dois tipos de cálculo aqui, como aqui ele diz, ó, para o cálculo proceder conforme as equações a seguir, devendo prevalecer a maior o valor entre QV1 e QV2, tá? Isso aqui é a velocidade de sucção na boca da coifa. Então a gente tem que calcular dessas duas maneiras, seja o QV1 ou o QV2, e qual for maior, ele vai ter que ser a vazão que a gente vai levar em conta. Então eu calculei aqui o QV1 e o QV2, e esse QV1 e o QV2, deixa eu ver se eu tenho uma foto. Ele calcula aqui a vazão nessa seção transversal, que seria a seção transversal da coifa aqui de cima, vamos dizer, ou por onde realmente acontece o fluxo, e também ele tem uma conta que ele leva em conta um quadrado aqui com altura h e a largura que soma o 3 mais o 2,5. O porquê disso eu não consigo explicar, é coisa da norma. Mas aí você tem que fazer os cálculos e ver qual que é o maior. Eu fiz aqui os cálculos com as dimensões do nosso projeto. Cheguei que o Q1 é maior. Ele vai dar 4,8 metros cúbicos por segundo. Então é ele que a gente vai levar para o cálculo, para o resto dos cálculos aqui. Então, como o Q é 4,8 metros cúbicos por segundo, eu fazendo as trocas de unidade aqui, eu já deixei tudo pronto, porque depois a gente vai usar esses dados aqui. Vai dar 288 metros cúbicos por minuto e 17.280 metros cúbicos por hora. Agora aqui, o cálculo do diâmetro da tubulação. Como eu tinha explicado, agora sim, a BNT recomenda uma velocidade que seja maior que 7,5 metros por segundo. Está explícito lá na BNT. Então, a gente vai utilizar a velocidade de 9 metros por segundo por causa de segurança e um grau de erro aí vai que a tubulação fica um pouco maior na parte de construção ou na parte lá do filtro, que vai dar uma desacelerada, então vamos deixar um pouco maior para não ter erro de falta de transporte das partículas. Eita. Então, para conseguir calcular essa velocidade e tendo em vista que a vazão é 4,8 metros cúbicos por segundo,
como a vazão ela é a velocidade linear perpendicular à área da seção transversal, a área da seção transversal vai ter que ser a vazão dividido pela velocidade. Então, fazendo essa divisão, a gente chega que a área tem que ser 0,5333 metros quadrados. Então, como a tubulação nossa vai ser redonda, e a área de uma seção transversal redonda, circular na verdade, é πr quadrado. Você joga aqui o r para o outro lado, divide o π, passa a raiz, vai dar que o raio é de 41 centímetros, 21. Daí as características preliminares aqui. Continuando aqui, então, as características preliminares que a gente calculou vão ser que o diâmetro da tubulação é de 82,5 centímetros e a vazão vai ser de 4,8 metros cúbicos por segundo. Passando para a próxima parte aqui, que vai ser a queda de pressão, aqui está um trecho do livro que eu li lá, que a gente está usando como referência, que é Bombas, Ventiladores e Compressores do Fundamentos Guilherme Eugênio Felipe Fernandes Filho. Ele utiliza lá no livro principalmente essa equação de Darcy-Weisbach, acho que é como é que fala, junto com essa equação do Collar-White, para calcular a queda de pressão na parte reta das tubulações, ou seja, sem levando em conta os acidentes e as curvas e tudo mais. Então, ele utiliza essa equação aqui, que é a junção dessas duas, que nada mais é que uma equação que relaciona a queda de pressão na tubulação por uma constante aqui, que ela é relacionada com a densidade do ar, é multiplicado por um termo aqui que é a vazão de ar dividido elevado a 1,852 dividido pelo diâmetro da tubulação elevado a uma potência aqui vezes o comprimento dela. Então a vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo, diâmetro em metro e comprimento em metro. Então, substituindo aqui os valores de vazão, diâmetro, comprimento, a gente chega aqui, a queda de pressão nessa tubulação é de 10,57 Pascal. Na parte, levando em conta só a componente de queda de pressão na tubulação reta. Aqui, então, a gente vai passar para a parte da queda de pressão nos acidentes, ou seja, nas curvas, na coifa, no filtro e na chaminé lá. Então, a perda de carga localizada. O livro fala aqui que principais métodos para calcular essa queda de pressão são o fator K e o comprimento equivalente. Aqui nós vamos utilizar o fator K porque é o que eu achei mais fácil e também tinha lá as tabelas dos componentes utilizando o fator K, então eu achei mais conveniente usar esse fator K aqui. Até o livro recomenda. E como é que utiliza esse fator K aqui? Se utiliza essa equação aqui embaixo, que relaciona a queda de pressão nos acidentes sendo igual a um fator K que você pega de tabela de cada componente, ou seja, o curva 90 graus tem uma, a junção outra, quando tem aqueles difusores tem outro K aqui, quando tem a coifa ou o exaustor, tudo tem um K diferente. Multiplicado pelo ρ do ar, que é a densidade, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui dá a velocidade em metros por segundo, o ρ em metros cúbicos por quilograma e a pressão em Pascal. Passando aqui então, vamos começar a fazer os cálculos então. Para a coifa, a gente vai utilizar que o θ aqui é 45 e que a seção dele é retangular. Então a gente vai chegar aqui na tabela do livro lá, 45 retangular, então dá que o K é 0,15. Substituindo lá na equação que é 0,15, aqui ó, 0,15 vezes o ρ do ar vezes a velocidade, vai dar que a queda de pressão aqui é 7,29 Pascal. Agora para as curvas, deixa eu voltar lá no desenho para mostrar. Tem essas curvas aqui, ó, duas curvas. E eu supus aqui, para ficar mais fácil os cálculos, que
a... Cadê? Que o raio, a relação raio-diâmetro, ela vai ser de 2. E que as curvas elas possuem 5 gomos. Como é que esses gomos aqui, o que que é isso? Deixa eu pegar aqui e desenhar para ficar mais explícito o que que é os gomos. Aqui. Normalmente essas curvas elas seriam que nem você pega um cano de PVC, alguma coisa. As curvas elas são retas, lisas assim. Só que quando a gente faz tubulações de ar, normalmente utiliza cano galvanizado, então ela não é reto, não tem como calandrar e fazer uma peça tão tão circular o raio aqui. Então normalmente é feito várias partes e que essas partes elas são retas assim, ó. Vamos dizer, não vai ficar uma curva perfeita, mas é o que é possível fazer. Então por isso que tem que levar em conta os gomos aqui. É o quantos seções cônicas aqui vai ter essa curva. Então passando para frente, vai utilizando esse K aqui que vai ser de 5 gomos e a relação de 2, vai dar que o K é 0,19. Utilizando lá a equação de novo, a gente chega que a queda de pressão é 18,468 Pascal. Agora o filtro, como a Paula falou na frente, a gente vai utilizar um filtro eletrostático para deter essas partículas de óleo e não deixar que o ar saia para o ambiente tão poluído. E a gente vai utilizar um filtro eletrostático da Arwec, se eu não me engano é assim que fala o nome dessa empresa. A gente conseguiu as características técnicas dela aqui e fala que a vazão utilizada é de 1000 até 33.000 metros cúbicos por hora. Por isso que eu fiz a conversão lá para metros cúbicos por hora. Como aqui, ó, eu tinha deixado que a nossa vazão é 17,288 mil, 17,8, 17.288 metros cúbicos por hora, e a vazão do equipamento pode variar um pouco aqui, e a perda de carga também varia com essa vazão. Eu fiz uma regra de 3 aqui, uma interpolação linear, para a gente chegar no valor de queda de pressão real do equipamento. Não sei se essa relação está certa, mas é uma aproximação. Então eu peguei o valor máximo aqui da vazão e diminuí aqui, daí passei dividindo, que nem uma regra 3 comum, para chegar nessa queda de pressão aqui de 160,7 Pascal. Como dá para perceber, esse aqui vai ser o elemento que mais vai causar restrição no fluxo de ar. Mas é entendível, né? Porque ele é o filtro, ele é o que mais vai segurar a vazão, que mais vai dificultar essa vazão. Então, agora, queda de pressão da tubulação, da chaminé. Eu assumi aqui também que a gente utilizou uma altura com relação ao diâmetro, que é o parâmetro aqui dessa chaminé, de 0,75, que é uma das melhores aqui que tem, e 0,18 é o K dela. Então, substituindo na equação lá, chega que a queda de pressão é 8,748 Pascal. Então, aqui a gente já calculou todas as partes da tubulação, como eu vou exemplificar aqui. A coifa já foi calculado, o comprimento linear já foi calculado, as curvas de 90 graus também já foram calculadas, a chaminé também e o filtro também. Há uma coisa que eu esqueci de explicar, cadê? Que aqui nas curvas de 90 graus, cadê? Nas curvas de 90 graus eu pus aqui duas vezes ela, porque nós temos duas curvas. Eu esqueci de mostrar essa parte aqui. Então, a queda de pressão da tubulação inteira vai ser aqui a queda de pressão linear, causada só pela parte reta da tubulação, mais as partes as quedas de pressões dos acidentes, que é a coifa, o filtro, a curva e a chaminé. Então, somando tudo, a gente chega que a queda de pressão total é de 205,782 Pascal. Isso vai dar 0,02098
metros de coluna d'água. Nos catálogos de dos ventiladores, essa medida aqui normalmente fica em milímetro. Então vai dar 20,98 milímetros de coluna d'água, a pressão necessária. Então os resultados aqui dos cálculos vai ser que a tubulação ela possui no mínimo 0,825 metros de diâmetro. A vazão é de 4,8 metros cúbicos por segundo, ou essas outras unidades. A pressão do ventilador precisa ser essa aqui, que é de 20,98 milímetros cúbicos de metros de coluna d'água. E aqui fazendo um cálculo de potência aproximada, que é a potência nada mais é que pode ser calculada pela vazão vezes a pressão. E a pressão aqui precisa estar em Pascal, porque se faz as unidades a vazão, ela é em metros cúbicos por segundo, e a pressão tem que ser em Pascal, porque Pascal é Newton por metro quadrado. Então você corta os metros, deixa eu escrever aqui para não ter erro, ficar bem explicado. Metro cúbico por segundo, a vazão ela precisa ser em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Você corta um metro com metro quadrado aqui, sobra um metro em cima, fica Newton vezes metro por segundo. E Newton vezes metro é Joule, e Joule por segundo é igual a watts, que é uma medida de potência. Então a potência vai dar aqui, que vai dar, substituindo por Pascal e pelo metro cúbico por segundo, vai dar aqui, dá 1.317 watts. Potência de 1,8. Eu estou usando aqui um fator de eficiência de 75%. Isso aqui vai dar que a potência tem que ser no mínimo 1,8 CV dessa bomba aqui, a potência teórica. Então aqui eu vou passar para o próximo integrante do grupo para explicar como foi escolhido o ventilador. Muito obrigado. Agora que nós já temos os resultados aqui, o fluxo, a gente já tem o fluxo necessário, a gente já tem a pressão que esse exaustor precisa superar e a potência mínima, que é 1,8 cavalos. Vamos partir para a escolha do exaustor. Aqui, normalmente nós temos, em exaustores, nós temos três tipos principais de exaustores que são, no meio industrial, são muito utilizados. A gente tem os axiais comuns, a gente tem os axiais com transmissão, que é esse aqui que o motor não fica no interior do exaustor. Isso por diversos motivos. Se a gente quer isolar o motor, que nem nesse caso que a gente está usando, vai vir óleo, vai vir vapor, a gente quer isolar o motor para que ele não fique nessa atmosfera, a gente coloca o motor para fora e coloca uma transmissão. Ou por acaso a gente quer aumentar a velocidade de rotação aqui e não tem como pôr uma redução, algo do gênero aqui. Isso aqui é uma opção porque é uma transmissão com polia normalmente aqui, então é só pôr uma polia maior, uma polia menor e assim você controla. Às vezes também pode ser para evitar, que nem o exemplo que nós estamos usando, pode ser com óleo, às vezes pode ser com elementos que podem pegar fogo ou pó, para que evite entrar em contato com o motor. Ou às vezes simplesmente o motor é grande demais para a gente colocar aqui dentro e daí ele acaba atrapalhando o fluxo de ar muito. E também temos os exaustores radiais, que funcionam igual a mesma ideia de turbinas radiais, só que eles são uma bomba, ventiladores, né? Não uma bomba. Então, igual eu falei ali, quais são os parâmetros que a gente precisa encontrar para que um desses exaustores seja aceito? Ele precisa ter 288 metros cúbicos por minuto de fluxo a uma pressão de 21 milímetros de coluna d'água. A partir dos cálculos de potência, a gente achou que a potência mínima que esse motor precisa ter é 1,8 cavalos. E
que a gente precisa que o diâmetro de entrada dele, da boca, seja algo próximo do diâmetro da tubulação. Principalmente se é esses aqui, esses axiais. Não tem muito sentido a gente ligar um exemplo desse aqui, que, por exemplo, pode ter 1 metro de diâmetro numa tubulação fininha. Não faz muito sentido. As contas até vão provar para nós que normalmente isso aqui já dá certo. Se a gente precisa de tanto fluxo e tanta pressão, isso aqui já vai dar praticamente a mesma coisa que a nossa tubulação que a gente calculou antes. Que no nosso caso é uma tubulação de pelo menos 825 milímetros de diâmetro. Aqui, qual o exaustor que a gente acabou escolhendo? É um exaustor da Qualitas, uma fábrica nacional, que tem um motor de 5 cavalos e um diâmetro de 1 metro por 550 de profundidade. E ele é do tipo axial comum, com motor interno. Como a gente pode ver aqui, esse exaustor ele já está um pouco sobredimensionado. A gente pode ver, a potência já é muito maior, a potência do motor, e o diâmetro da tubulação também já é maior. Mas eu vou explicar o porquê que a gente escolheu esse exaustor em questão. De 1.8 cavalos, que é a potência mínima que nós precisava, esse que tem um motor de 5 cavalos. Isso vai gerar falta de eficiência, né? Se motores elétricos rodam no vazio, eles acabam gerando ruído para a rede elétrica e tudo, então não é uma coisa boa. Aqui eu deixo mostrar. Esse aqui é o gráfico da pressão estática para vazão para esse motor. E ali, como eu especificado, a gente precisava de 288, se eu não me engano. 288 metros cúbicos por minuto. E a nossa queda de pressão na linha era 21 milímetros de coluna d'água. Então dá exatamente nesse ponto aqui, 280 e 21. Como a gente pode ver, está abaixo dessa curva. O ideal seria que a gente estivesse nessa curva para que o exaustor fosse dimensionado perfeitamente. Como a gente pode ver aqui, com esse exaustor, se a gente usar, por exemplo, se a gente usar a mesma linha com a mesma queda de pressão, a gente vai conseguir um fluxo de quase 360, que acho que dá uns 350 metros cúbicos por minuto. Isso pode gerar problema? Pode gerar problema. Por exemplo, se a gente tem a coifa e a gente acaba mexendo com materiais muito leves, ele pode acabar gerando um fluxo tão grande que acabe fazendo sugar os materiais leves para cima, em vez de sugar só o vapor e o óleo. Por exemplo, se alguém está mexendo com papel, alguma coisa, pode ser que seja sugado para cima. Ou, por exemplo, se a gente quisesse manter o fluxo e, por exemplo, aumentar a pressão estática, ou colocar mais um filtro, ou mexer na chaminé lá em cima, aumentar a tubulação, a gente conseguiria aumentar essa pressão estática até 25 milímetros de coluna d'água, mais ou menos aqui, dá para ver no gráfico que eu coloquei aqui. Então, não podemos dizer que é a escolha ideal desse exaustor, mas é o que a gente conseguiu do melhor. A maioria dos outros exaustores não conseguiam chegar nesse fluxo, nessa pressão. Eles sempre acabavam ou perdendo em pressão ou perdendo em fluxo. Aqui é o gráfico do exaustor mais próximo dele. Que é um motor de 2 cavalos. É o que a gente dá para imaginar que seria o ideal lá. O motor, a potência mínima que a gente tinha de projeto era 1.8 cavalos. Aqui de horsepower, né? E aqui a gente tem 2 cavalos. Então dá para imaginar que seria o ideal. E quase é mesmo. Só que tem um pequeno
problema. Aqui, ó, se a gente for olhar 21 milímetros de coluna d'água que a gente tem de especificação de projeto, se a gente for bater ele aqui na linha, a gente só consegue 240 metros cúbicos por minuto, que não é o suficiente. No nosso caso lá é 288 que nós precisava. Caso a gente quisesse essa eficiência certeira, que o outro motor outro exaustor a gente não vai conseguir, que vai acabar sobrando essa potência ali, quase 3 cavalos a mais sobrando. Se a gente olhar para esse aqui, se a gente conseguisse baixar a pressão, queda de pressão na linha para 18,6, esse exaustor seria o ideal. É o mesmo tamanho daquele lá de 1 metro de diâmetro e as mesmas dimensões, só muda o motor e a característica das pás. Então, se a gente conseguisse ou diminuir os filtros, ou diminuir o tamanho da linha, mexer na coifa, como a gente pode ver lá os cálculos, o que mais prejudica é o filtro e a coifa. O tamanho da linha não prejudica tanto. E a exaustão prejudica um pouco bastante também. A chaminé lá. Então, se a gente conseguisse mexer em alguma dessas características para baixar isso aqui, para a gente conseguir chegar nesse exaustor, seria o ideal. Porque como a gente escolheu esse aqui, que é um motor mais potente, vai acabar gerando ruído para a rede e vai ser desnecessário esse... Não desnecessário porque é o único que atende às expectativas do projeto. Mas se a gente conseguisse conversar com a pessoa que está pedindo o sistema, conseguisse mudar o projeto, seria o ideal, ou a gente baixar esse fluxo. Só que esse aqui é um fluxo que é especificado por norma, então seria difícil mexer no fluxo. Teria que a gente mexer na queda de pressão do sistema. As considerações finais é só isso que eu expliquei já. O nosso exaustor é um pouco superdimensionado para aplicação. E que através de algumas modificações do sistema a gente talvez conseguisse achar uma configuração de tubulação e exaustor melhor. Aqui a gente se baseou nas referências, a gente se baseou na NBR 14518, que é sobre sistemas de ventilações para cozinhas profissionais. Aqui está o site da NBR. E a gente se baseou também no livro Bombas, Ventiladores e Compressores Fundamentos, do Filho. É isso.